Redenção. Esse é o tema das mensagens que estaremos vendo nesse período de 40 dias, que vai até o início da Semana Santa, período que conhecemos como Quaresma. E o que é Quaresma? A Quaresma, a palavra Quaresma tem justamente uma conexão com 40 dias, que são contados do fim para o início, da Páscoa para o início, do domingo que antecede a Páscoa, o domingo que inicia a Semana Santa, 40 dias para trás, e você tem a quarta-feira de cinzas. Então não é que a quarta-feira de cinzas seja marcada em função do carnaval, é o contrário, o carnaval é que é marcado em função da quarta-feira de cinzas, que por sua vez, por ser 40 dias antes da Semana Santa, é marcado em função da Páscoa. E por que varia de ano para ano? Porque o calendário judaico, ele é luno-solar. Ele tem um componente solar, os 12 meses do ano, mas também tem um componente lunar. E por isso aqui varia dentro de um determinado período específico. E o que a nossa Páscoa tem a ver com o calendário judaico? Porque a nossa Páscoa aconteceu na Páscoa dos judeus. Né? Vocês se lembram que a última ceia de Jesus foi justamente a ceia da Páscoa judaica. Nós aqui já tivemos uma série de mensagens falando sobre as festas judaicas que são prescritas ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da igreja, da Bíblia, e tem várias festas. Uma dessas festas é o Pessach, a passagem, a Páscoa, que faz referência à saída do povo de Deus do Egito. É a primeira das festas. E foi justamente nessa festa em que Jesus, logo depois da festa, na sexta-feira, ele foi julgado, legalmente errado, não poderia ter sido julgado naquele dia, foi julgado, foi condenado, foi morto na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou, como nós nos lembramos aqui nos momentos de ceia do Senhor. Então, por conta dessa condição, que eu acredito que a maior parte de vocês já soubesse, os primeiros cristãos, quando se convertiam, rapidamente se batizavam. Né? Você pode ver lá em Atos capítulo 4, Pedro faz o seu discurso no dia de Pentecostes e aqueles que creem são batizados logo em seguida. Só que tempos depois começou a perseguição. E quando a perseguição começou, o império começou a colocar espiões nas comunidades cristãs. Então os cristãos começaram a se fechar. As suas reuniões eram ocultas. Nas catacumbas de Roma, por exemplo. E para deixar alguém participar da comunhão, essa pessoa já tinha que ser conhecida, tinha que ser recomendada. E aí então ela ficava num estado probatório. O batismo deixou de ser imediatamente após a conversão. E aí a pessoa que tinha a vontade de se batizar tinha que passar por um treinamento, uma preparação espiritual para aquele momento, que costumava ser somente na Páscoa. Isso foram algumas décadas, talvez pouco mais de um século, até o momento de Constantino se tornar imperador e liberar o cristianismo no império, etc. Então, história da igreja, tá? Mas ficou a tradição. Ficou mesmo depois que a igreja se tornou a igreja oficial do Império Romano, não tinha mais perseguição nem nada disso. A verdade é que a tradição dos 40 dias de preparação antes da Semana Santa se manteve, que era uma tradição associada à preparação para o batismo, passou a ser uma preparação para a Semana Santa de uma forma geral. E vocês devem, quem já visitou aquelas igrejas medievais, né? Você tem o batistério da igreja medieval, que normalmente era até um local à parte. Eram adultos que iam se batizar.
não eram crianças. No início, eram adultos, eles iam em fila até o batistério e lá eram batizados e tudo. Então, para encurtar a história, o fato é que se manteve essa tradição. E por que 40 dias? Da onde saiu isso? Por causa da tentação no deserto, pela qual passou Jesus, que está mostrada em Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, em que ele foi, depois de 40 dias de jejum no deserto, ele foi tentado naquelas 3 áreas em que todos nós somos tentados, também é assunto de pregações e muitas pregações. Esse é o contexto do porquê da quaresma. E por que cinzas? Por que quarta-feira de cinzas? Ora, quem já leu o livro de Jonas se lembra que quando Jonas chegou a Nínive e pregou contra a Nínive, avisando que Deus tinha decidido destruir a cidade, as pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que viria sobre eles, e eles se arrependeram. E eles se cobriram de cinza e se vestiram de roupa de saco, em busca do perdão de Deus para não serem consumidos. Isso a gente vê lá no livro de Jonas. Essa atitude lá dos ninivitas era uma atitude tradicional lá na antiguidade, para expressar o seu arrependimento ou o seu luto. A pessoa de luto rasgava as roupas, jogava terra na cabeça ou cinza. A gente às vezes vê isso em filmes, né? O cara, quando fica sabendo que um ente querido morreu, ele rasga as roupas, se joga no chão e começa a jogar terra em cima da cabeça. Isso não, era uma tradição daquela região, daquela época. E resgatou-se essa mesma ideia. Esses 40 dias é um período de busca por Deus, por uma intimidade maior com Deus, e um dos principais obstáculos à nossa intimidade com Deus é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, a nossa soberba. Então, nós buscamos anular esses obstáculos à nossa relação com Deus por meio de exercícios espirituais. As antigas penitências, quer dizer, antigas para nós que somos da igreja reformada, né? Mas os católicos ainda chamam de penitências essas práticas espirituais, do jejum, da oração, do autoexame, da generosidade, né, que eles chamam de esmolas e tal. Tudo isso faz parte de um conjunto de práticas que todo cristão deveria praticar o tempo inteiro, porque o que se espera do cristão é justamente que ele busque uma semelhança maior com Jesus, seja um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Enfim, o fato é que há uma ênfase nessa busca nesse período de 40 dias. E por que não fazermos nós também? Só porque não somos católicos? Não. É antibíblico buscar com mais ênfase a presença de Deus? Absolutamente. Nós devemos buscar sempre. Mas se pelo menos 40 dias no início do ano a gente o fizer, já está bom. E a minha experiência pessoal é muito positiva nisso. Eu já obtive do Senhor respostas, não que eu estivesse fazendo jejum em busca das respostas. Estava fazendo jejum em busca de uma maior intimidade com Deus. E fruto dessa maior intimidade, recebi respostas que há muito tempo eu esperava e não vinham. O que me impedia de recebê-las? Não sei, mas certamente o Senhor sabe. E naquele momento de maior intimidade com Ele, aconteceu. E eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Então nós jejuamos não é para forçar Deus a nos atender, né? Nós não estamos aqui para obrigar Deus a nos atender pela nossa fé. Não, por favor, Deus é Deus, né? Por maior que seja a sua fé, Deus não vai fazer o que Ele não quer fazer. Ele só vai fazer o que Ele quer fazer. Ele é soberano. Você não é soberano, nem sobre a sua própria vida. Você não tem controle nem sobre a sua vida. Não é soberano sobre nada, né? Então, tudo isso, a quaresma, os exercícios espirituais que estamos incentivando vocês a fazerem, enviando os devocionais, recriando os grupos pequenos, para que nós tenhamos esse momento de comunhão, de oração juntos. Tudo isso não é um fim em si mesmo.
Tudo isso tem um alvo, tem um propósito, algo que se quer alcançar. E o que é? Maior intimidade com Deus. E qual o resultado dessa intimidade maior com Deus? Nós somos libertos. Nós somos redimidos de circunstâncias que nos aprisionavam. Mágoas. Tem muita gente escravo de mágoas. Escravo de situações do passado que as feriram e que continuam gerando reações em sua vida. E ali, nessa maior intimidade com Deus, Deus mostra: você não perdoou aquela pessoa. Perdoe. Liberte-se. Liberte-a e liberte-se também. Porque a falta de perdão é escravidão. É um tipo de escravidão. Por isso eu pergunto para você, depois desse preâmbulo gigante, pensa um pouco nisso. Será que você não estaria se sentindo de alguma forma preso a alguma coisa, a alguém, a alguma circunstância? Algo na sua vida não estaria, vejam que eu estou colocando tudo como uma hipótese, né? Não estaria aprisionando você? Não, eu sou totalmente livre. Será? Vejam, olha esse versículo de João, capítulo 8, versículo 34. Quando Jesus disse para os israelitas que ele tinha vindo para libertá-los, qual foi a resposta deles? Nós não somos escravos, nós já fomos libertados desde Moisés, que nós não somos mais escravos. Mentira, porque depois foram escravizados, foram levados para a Babilônia, mas enfim, né, narrativas. Não, nunca fomos escravos. Aí Jesus chegou para eles e disse o quê? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Isso é um tipo de escravidão. Será que você não estaria vivendo uma adicção a alguma determinada prática, alguma atitude, algum fruto da sua carne, uma obra que venha naturalmente? É uma situação muito comum. E aí, por conta desse cativeiro, é que nós estamos em busca de redenção. Redenção. O que é redenção? Hoje é dia das explicações, né? Puxa, estou feliz. O que é redenção? É um princípio da lei de Moisés. Vocês sabiam que na lei de Moisés está previsto que você poderia ser preso, aprisionado por dívidas? Mas isso ainda existe até hoje, não é verdade? Você deixa de pagar, você vai preso. Só que naquela época, você podia ser colocado nas mãos do seu credor como escravo. Não era permanentemente, não. Você ficava como servo daquele a quem você devia por um período máximo de 7 anos. Então, por até 7 anos, você podia ter que ficar trabalhando para aquela pessoa para pagar as suas dívidas. E tinha até um princípio de que, ao final de 7 anos, se você não quisesse sair daquela casa, era melhor lá do que de onde você estava, você então abria mão da sua liberdade e havia um ritual em que o lóbulo da orelha era preso no umbral da porta da casa do seu senhor. E o prego que era usado para prender você, depois era feito uma argola com ele e você passava a usar um brinco. Então, na lei de Moisés, o brinco significa escravidão voluntária. Então, mulheres, homens que gostam de usar brinco, tá? Brinco significa escravidão voluntária. Na lei de Moisés, tá, gente? Lá atrás, lei ritual, não é o nosso caso.
Então, pode continuar usando o brinco, sem problema. Da mesma forma que a tatuagem, lá atrás, representava um pacto com deuses. Hoje em dia não, só representa gosto, ou às vezes mau gosto, né? Mas enfim, gosto é gosto, cada um com o seu. Não, ninguém critica o outro, não. Redenção, porque há diversos tipos de escravidão. E para nós, o mais importante é que Deus enviou Jesus como o nosso Redentor. Tá, mas você ainda não explicou o que é redenção. A lei de Moisés, de novo ela. Pô, mas de novo a lei de Moisés? A gente não está no Novo Testamento? Sim, mas vocês acham que o Novo Testamento veio da onde? O Antigo Testamento, ele serve para nos apontar para Jesus. Não faz sentido, Jesus não faz sentido sem o Antigo Testamento. Essa moda que alguns grupos estão tendo aí de tirar o Antigo Testamento. Não, a gente é de Jesus, o Antigo Testamento não tem nada a ver com a gente. Pelo amor de Deus, não faz sentido isso. O cristianismo perde eu estou repetindo a palavra, mas é ela, sentido. O cristianismo perde o sentido sem a sua base judaica. Tanto que é a cultura judaico-cristã. Uma coisa não funciona sem a outra, né? E Jesus, ele assume o papel previsto na lei de Moisés de um parente que paga o preço em lugar do devedor. Está na lei. Era o Redentor. O Redentor era aquele que chegava junto e dizia assim: fulano está preso por dívida? Tá, eu pago. Me dá ele aqui. E aí ele voltava à comunhão da família, porque alguém pagou a dívida por ele. E é exatamente isso que nós comemoramos com a ceia do Senhor. É nos lembrarmos, não comemoramos, né? Nós nos lembrarmos que Jesus foi dado por Deus em pagamento pelo nosso pecado, pela nossa dívida. Ele nos justificou perante aquele que tinha uma dívida a cobrar da gente, que é o próprio Deus. Porque ele é justo e nós pecamos. Nós já nascemos em pecado. Então, ele tinha direito de nos manter escravos. Mas como ele não queria nos ter como escravos, assim como filhos, ele enviou o filho dele para nos resgatar. Por isso, redenção. E a Bíblia é cheia de momentos em que Deus levanta alguém para que este alguém atue como redentor para libertar o povo de Deus, como veremos hoje, ou parte do povo, ou uma pessoa específica, uma família, grupos de pessoas que foram resgatadas da sua situação de escravidão por um redentor. Resgatadas ou redimidas, que o sentido aqui teologicamente falando é o mesmo. Então, o primeiro grande exemplo que nós temos, e já que falamos de Páscoa dos judeus, é o exemplo da Páscoa dos judeus, em que Moisés foi escolhido por Deus para ser aquele que iria diante do Senhor daquele povo que estava escravizado, para resgatar aquele povo para a liberdade. Nós sempre temos que ter em mente que, no nosso caso, o nosso Redentor é Jesus. Ele é que fez esse papel por nós. Não podemos nos esquecer disso, porque senão, tá bom, aconteceu lá no Egito, 1000 e tantos anos antes de Cristo, o que isso tem a ver comigo? Porque isso aponta, remete ao que Jesus viria fazer depois. Assim como foi necessário que um cordeiro sem defeito morresse para que o sangue dele cobrisse as casas dos israelitas para que seus primogênitos não morressem,
João disse que o primo dele, Jesus, era o Cordeiro de Deus que vinha cobrir os pecados dos homens. E Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo afirma a Timóteo que só há um Deus e só um mediador intermediário entre Deus e os homens. Só um poderia ser o Redentor entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, Deus que se fez homem. E ele entregou a si mesmo como resgate, como pagamento pela dívida que cada um de nós, você e eu, tínhamos. Então, Jesus Cristo é o nosso Redentor e veremos 6 situações de resgate para associarmos essas situações às nossas vidas, às realidades que estejamos vivendo nesse momento. E a primeira delas, o cativeiro do Egito. Bom, Êxodo. O Êxodo já é conhecido de quase todo mundo, né? O que tem de novela e filme sobre o Êxodo. E eu vou procurar fazer um resumo. Quem tem mais tempo de vida aí deve se lembrar das fitas cassete, né? Ou dos videocassete. Essa é mais nova, né? Videocassete. Gente, hoje não tem nem mais, você não tem nem mais equipamento para tocar DVD. Não tem, acabou, né? Imagina, pô, a gente começou lá com a fita cassete e hoje já está só com pendrive, nuvem. Né? Enfim, eu estou velho, eu sei. Mas fazer o quê? Fast forward. Você lembra do FF? Você apertava o botãozinho ali e andava rápido? Eu vou dar uma acelerada aqui com vocês para resumir esse contexto de Êxodo. Então, Deus chamou Abrão. Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, vá para o lugar onde eu vou te mostrar, farei de você uma grande nação. Ele foi. Isaac, Jacó, José, o metidinho, foi lá, os irmãos se cansaram dele e o venderam como escravo. Iam matá-lo, mas apenas o venderam como escravo. E ele foi levado para o Egito. Mas tudo estava dentro do plano de Deus, porque José, alguns anos depois, ele seria alçado à posição de segundo depois de Faraó, né? Faraó, o sumo sacerdote e Moisés. Só que o sumo sacerdote não se metia com as questões financeiras, então ele era o cara da grana. E com isso ele pôde salvar toda a sua família, os 70 e poucos que foram lá para o Egito, e que 400 anos depois, 10 gerações, tá, o número 40, ele faz parte da numerologia bíblica, tá, gente? Nem sempre 40 representa exatamente 40, às vezes representa apenas um período de tempo equivalente a uma geração. Então, não estou dizendo que a Bíblia não esteja sendo literal, ela pode estar sendo literal, só estou dizendo que existe essa possibilidade da coisa ser relativa, tá? Não estou relativizando a Bíblia, não, por favor. 40 representa uma geração. 400 são 10 gerações. Por que o povo ficou 40 anos no deserto depois de pisar na bola? Porque uma geração inteira teria que morrer. Então, essa é a ideia, tá? Essa é uma chave de interpretação. Então, 10 gerações depois, já eram centenas de milhares de pessoas. Pô, o pessoal se reproduziu rápido, hein? Impressionante. De 72, se não me engano, para centenas de milhares. Só que eram escravos. E aquele povo escravizado, sofrendo, clamou ao Senhor, pedindo por uma redenção do seu cativeiro. Lá era cativeiro mesmo, né? De construir tijolo e tal. E aí Deus escolheu Moisés para ser o seu representante. Nós acabamos de ler que o nosso representante é Jesus. Não tem outro. É o único intermediário entre nós e Deus. Mas, naquele momento, o representante escolhido por Deus foi Moisés. Aliás, há profecias no Antigo Testamento que dizem que Deus iria enviar um outro profeta do nível do Moisés para resgatar o seu povo.
Olha só, que foi Jesus. Então Jesus, ele é o novo Moisés. Moisés, o chamado de Deus para resgatar o povo. Jesus, o enviado de Deus para nos resgatar do cativeiro em que estamos. E aí, Êxodo 3. "40 anos, ou seja, uma geração, Moisés vivendo como filho da filha de Faraó, aprendendo tudo que tinha para aprender no Egito. E aí, depois disso, ele foge, vai para o deserto, fica 40 anos no deserto, mais uma geração, período de uma geração no deserto, aprendendo tudo que tinha para aprender do deserto, e aí Deus o chama. Agora ele está pronto. A história da sarça ardente, e aí Moisés foi atraído por aquela imagem, ouve a voz de Deus, e aí lemos no versículo 18 de Êxodo 3. "Você irá com as autoridades de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus." Isso é Deus dizendo para Moisés o que ele tinha que dizer. E aí Deus continua, o Senhor: "Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará ir." E aí Moisés tentou escapar, né? Tentou fugir. "Não, Senhor, eu sou pesado de fala, eu não consigo, eu não posso, eu não quero." E Deus foi: "Não, filho, você vai." E ele acabou indo, né? Quem já passou por isso sabe que a história de Jonas, por exemplo, né? Deus, quando ele quer, quando ele escolhe você para fazer alguma coisa e você não quer, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas Deus sabe ser muito persuasivo quando ele quer. Então ele vai te persuadir a você fazer o que ele quer, entendeu? Você vai mudar de ideia, tá? Eu já passei por isso. Chegou uma hora lá, depois de muito sofrimento: "Tá bom, desisto, pode me mandar, eu vou." Fui parar dentro de um navio que parecia uma baleia. Aí eu olhando assim, falei: "Cara, eu tô na barriga da baleia. O que eu estou fazendo aqui?" Olha, essa história de Jonas é fantástica, me amarro nela, né? Mas Moisés foi e falou. Mas aí eu pergunto para você, eu acabei de me entregar aqui, né? Quando Deus falou comigo que eu tinha que fazer determinada coisa em benefício de determinada pessoa, não vem um caso aqui para vocês, eu disse não. Isso eu não vou fazer não. Isso não. Aí sofre. Tá bom, desisto, faço. E você? Pare e pensa um pouquinho. Será que você já ouviu o chamado de Deus para resgatar alguém? Para agir na vida de alguma pessoa? Para chegar junto de uma pessoa em necessidade? Qual foi a sua resposta? Volto a dizer, cuidado. Deus sabe ser muito persuasivo quando Ele quer. Conforme o previsto, Faraó não aceitou e nada... Tem um ditado que a gente aprende na Marinha que é o seguinte: nada está tão ruim que não possa piorar. Só você que não tem imaginação. Pode piorar sim. E foi o que aconteceu com eles. Estava ruim, ficou pior. E o povo ficou desesperado, ficou com ódio de Moisés. Cara, por que vocês vieram para cá? Você é louco. Estava ruim, agora está pior. E aí, Êxodo 5, 22 e 23, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de modo algum liberaste o teu povo. A gente não se sente assim às vezes? Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, foi eu pedir para ter mais paciência e o Senhor mandar um monte de gente chata na minha vida. Por que isso está acontecendo? Cuidado quando você pedir a Deus paciência, tá? Ele vai treinar a sua paciência. Então eu prefiro não ter paciência. Não, se você quer ser parecido com Jesus, você precisa ter paciência. Não fuja, não adianta fugir, tá? Lembre-se de Jonas, ele tentou fugir e foi pior.
Então, aceita e vai. Êxodo 6, a gente fica se questionando, não fica? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está atento à minha necessidade? Será que Ele está me ouvindo? Será que isso não é tudo uma invenção, um delírio, né? Como disse o Dawkins, né? Deus, um delírio. Será que é um delírio? Cada um tem que buscar as suas experiências com Deus para se convencer de que é real, Ele existe mesmo. Mas ter dúvidas é normal, tá, gente? Não fica, meu Deus, estou com dúvidas. Sim, é normal você ter dúvidas. A questão é o que você vai fazer com elas. E eu posso afirmar para você, Deus se importa com você. Deus, se não se importasse com você, não teria mandado o Filho dele para resgatar você da situação em que você se encontra. E aí, continuando em Êxodo 6, 1-2, o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó, pois a minha mão poderosa, ele os fará ir, os deixará ir. Sim, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. E disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. E aí o Senhor agiu para mostrar a Faraó quem é que manda. E todo mundo já deve ter visto isso em filmes, né? Êxodo 7-12, as 10 pragas. Não vou entrar no mérito aqui, por que Faraó endureceu o coração. A questão não é essa. A questão é que depois das 10 pragas, a 10ª praga, a pior de todas, né? Os primogênitos todos morreram, exceto os primogênitos dos israelitas, porque estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. Por isso que eles não foram mortos. Mas quem não estivesse debaixo do sangue do cordeiro seria morto, mesmo sendo primogênito dos israelitas. Interessante nos lembrarmos disso. E Moisés é que estava ali para resgatar o povo. Aí o faraó jogou a toalha, né? E Êxodo 12:31, naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meu povo, do meio do meu povo, vocês, os israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Missão cumprida. Resgate realizado. Mas a gente sabe que foi só o começo, né? Aí foi só o começo. Aí atravessaram o Mar Vermelho e aí começou 40 anos de deserto. Gente, quando nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos o chamado do Espírito Santo, quando nós somos convencidos pela misericórdia de Deus, que Ele nos ama, mas que a gente está afastado dEle, que precisamos nos reconciliar com Ele, é só o começo. Quando somos justificados pelo sangue do Cordeiro, é só o começo. Depois disso vem a santificação. É a busca pela semelhança com Cristo. Porque se não houvesse necessidade de santificação, no momento que a gente se converte, podia fazer puff e desaparecer e ir para o paraíso. Ia ser bem mais fácil, né? Mas não é assim. E por que a gente não vai embora? Porque a gente tem uma missão a cumprir aqui. Resgatar outros. Você não foi resgatado por alguém? Deus não usou alguém na sua vida para falar de Jesus para você e com isso resgatar você da morte e trazê-lo para a comunhão com o Pai? Deus espera que você faça a mesma coisa por outras pessoas. Por isso que você está aqui. Não é para ser feliz. Fazendo isso, você até vai ser feliz, mas é consequência, não é o alvo. Se o seu alvo de vida é ser feliz, você vai dar muita cabeçada na vida. Lamento te informar. Tá? Poxa, eu vou lá domingo à noite na igreja para ficar ouvindo coisa dessa. Mas é a verdade, vou o quê? Vou ficar enganando você? Como infelizmente alguns estão fazendo? Venha para Deus e você vai ser feliz. Não é, isso não é verdade. Tá? Desculpe, não é verdade. Não é verdade. Deus, pare de sofrer. Não é assim não, tá? Olha para os discípulos de Jesus. Sofreram ou não sofreram? Pô, gente, esse papo de que virou cristão vai parar de sofrer, filho do rei não sofre. Gente, isso é fake news, tá, gente? Isso é propaganda enganosa. Isso não é verdade, isso não está na Bíblia. Mas dá ibope, né? Enche a igreja isso, né? Enfim, vai quem quer. E efetivamente, tudo começou de novo para eles. Tudo começa de novo para você. Quando você reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus.
E aí começa uma outra geração, uma nova geração. Você nasce de novo da água e do Espírito. E tudo isso porque fomos resgatados do cativeiro do pecado pelo sacrifício de Jesus, que demonstra o amor de Deus, como vemos no versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque tanto Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem que crer nele, tá? Não é geral não, não é universal não. Até porque em João 1:12 tem um contudo. Pô, mas o contudo está antes. Mas tem um contudo depois também em João 3,18. Todo aquele que nele crer será salvo, e todo aquele que não crer está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Então tem um contudo em 3,18. Mas esse de 1,12 é melhor ainda, porque ele quebra aquele argumento de que todo mundo é filho de Deus. Não é. Quem é filho de todos? Todo mundo é criatura de Deus. Mas quem é filho de Deus? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não é todo mundo. É quem o recebe, é quem crê no seu nome. Essa é a primeira e mais importante redenção de que precisamos na nossa vida. Depois disso a gente vai cair em buraco, vai precisar de outras redenções. Eu precisei de várias, certamente você também. E Deus vai utilizar pessoas para nos tirar do buraco, nos colocar no caminho novamente. E nós estamos aqui justamente buscando em Deus a preparação para sermos seus agentes redentores na vida de outras pessoas. E veremos ao longo dessas 6 semanas várias outras formas de redenção, de resgate que acontece. Mas, concluindo, precisamos realizar exercícios espirituais para buscar uma maior proximidade com Deus, uma intimidade maior com Deus, porque a gente vive num mundo caído, num mundo que nos empurra para buscarmos satisfazer os desejos da nossa carne, ao invés de buscarmos satisfazer a vontade de Deus para a nossa vida. Nesse mundo decaído, a nossa tendência é nos escravizarmos ao pecado. Olha lá, escravizarmos ao pecado. E aí a gente precisa se voltar novamente para Deus, para sermos perdoados e restaurados na nossa relação com o Pai. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Como os profetas já avisavam. Deus não está tão distante que não possa ouvir o que você está falando, mas o seu pecado faz separação entre você e Deus. Isso vale para nós também. A gente tem que estar constantemente avaliando as nossas vidas e buscando o perdão de Deus para nos reconciliarmos com Deus. Mais uma vez, não estou dizendo que a gente perde a salvação porque pecou não, tá, gente? Não falei isso não. Falei que rompe o nosso relacionamento com Ele, a gente se afasta. Como o filho pródigo que se afastou do pai. Isso é uma das operações de resgate, vai ser o filho pródigo. Não podia deixar, né? Ele tem que estar lá. Ele é ótimo. Gosto mais do filho mais velho, mas essa é outra história. Deus enviou Jesus para fazer esse primeiro resgate. E nós vamos nos lembrar desse momento aqui na ceia. Por isso que hoje, mesmo não sendo o primeiro domingo do mês, nós participaremos da ceia do Senhor. E eu gostaria de orar com você. Orar, porque talvez você não esteja se identificando com isso. Não, mas eu já sou cristão, eu já estou com Deus. Mas lembrem-se que os contemporâneos de Jesus também não se identificaram, muitos deles não se identificaram com a palavra de Jesus, de que ele tinha vindo para trazer liberdade a eles. Eles não se consideravam cativos. Talvez você também esteja achando que está tudo bem contigo. Então eu vou orar com você aqui agora. E então nós vamos distribuir os elementos. E você vai poder participar conosco se você crer, óbvio. Se você não crer, é suco de uva e pão e biscoito. Mas se você crer, vai lembrá-lo
do sacrifício de Cristo por você. Vai ajudá-lo a buscar ainda mais a presença de Deus na sua vida. Vai conduzi-lo a uma transformação. Mas tem que crer. Ou então é um gesto vazio.